que eu não quebrava tudo, porque a minha mãe, ela também mexia com esse negócio, ela dominava meio que os demônios, mas eu gritava, e a minha casa era muito, muito velha, então ela era de madeira, daí ela tinha janelas de vidro, e por fora tinha um negócio escuro, para fechar, sabe como é que é? A sua também tem, né? Mas a minha era bem velha, assim, bem feia, e eu gritava, e as janelas abriam sozinhas, todas elas, assim, plá! Eu sempre tive esse estouro. Hoje, graças a Deus, com o poder de Deus, mas antigamente era no cão mesmo, no diabo. E eu fiquei endemoniado, eu não me lembro como é que foi que eu saí do lugar onde eu estava até lá. Eu só me lembro que eu peguei no pescoço da menina, levantei ela na parede e comecei a matar a menina. E eu comecei a gritar, tinha um anjo lá, podia ter morrido. E o povo pensou que eu estava surtando, me agarraram, me tiraram dali, me levaram para a sala da secretaria, me deram um chazinho de camomila, água com açúcar. Pensavam que eu estava surtando, que eu estava tendo uma crise de nervos. E me mandaram embora para casa, mas eu não conseguia andar. Então o que eu fiz? Sentei no meio-fio, fiquei com os pés lá no chão, os meus cotovelos, os meus joelhos, as minhas mãos tapando o meu rosto, com medo, não entendendo nada que tinha acontecido. Por que aquela menininha de nada? Tinha um anjo daquele tamanho protegendo ela, o que era aquilo? E eu escutei o sinal da primeira aula acabando, o sinal da segunda, do recreio, da terceira e da quarta aula. Eu escutei o sinal do final da aula, e o povo todo passando atrás de mim, e como se eu estivesse invisível ali. E eu não me movia. De repente eu senti a presença de alguma coisa do meu lado, e pela primeira vez eu tive medo. Eu pensei que era o anjo que eu tinha visto lá. Eu falei, só que me faltava esse bicho vir atrás de mim aqui. E eu fiquei 40 minutos com minhas mãos no rosto, sem coragem de abrir o olho, para ver o que era. Depois que eu tomei uma coragenzinha, eu abri um fiapinho do dedo assim, e eu vi um pezinho pequenininho do meu lado assim. A Inajara, a menina que eu tinha tentado matar há pouco tempo atrás, estava com as marcas roxas dos meus dedos do seu pescoço ainda. Ficou 40 minutos sentada de boca fechada do meu lado. Esse é o amor que Jesus tinha colocado na vida do crente. A hora que eu olhei para ela, vi que não era o anjo, criei coragem de novo e falei, o que é que está me olhando? Não vai falar nada não? E ela me olhou com um sorriso, irmãos, que tem noites que até hoje eu durmo e me lembro daquele sorriso. Ela falou, vou falar assim. Apontou o dedo na minha cara e disse, o meu Deus é mais poderoso do que o teu. Quantos podem aplaudir ao Deus poderoso de Israel? Nós servimos um Deus poderoso, amém, queridos? Aquilo ali quase me matou, amados. Aquilo ali fez com que eu tivesse a minha vida transformada, porque a voz do anjo dizendo, Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. Eu falei, Jesus morreu por mim, eu nem conheço ele. Que história é essa? A voz da Inajara falava, o meu Deus é mais poderoso que o teu, e eu achava que Satanás era o todo-poderoso, e aquilo ecoava dentro de mim, eu não conseguia dormir mais. Fui falar com o Dili, com o homem da livraria evangélica. Falei, Dilão, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio para você. Que história é essa de Jesus? Me conta de Jesus. E ele tinha uma estratégia muito interessante para ganhar jovem. Ele falou assim, ele não dava confiança não. Não vou falar nada não, rapaz, tu vai aprender sozinho? Está aqui um livrinho aqui, ó. Lê esse negócio aqui, ó. E jogou um livretinho laranjadinho chamado 4 Leis Espirituais. Aí tinha um vagão, uma locomotiva, uma Maria Fumaça, um vagãozinho, aí tinha Jesus no comando, eu atrás, tinha um redondinho trono, Jesus no trono, eu do lado, ou eu no trono da minha vida, Jesus do lado. Não entendi nada. E eu voltei a falar com ele e falei, Dílio, eu tive uma experiência com um anjo, você acredita nisso? E ele falou, eu acredito porque eu tenho orado por você. E eu falei, o anjo disse que Jesus morreu por mim, que história é essa? E ele falou, olha, quero te mostrar uma coisa. Pegou a Bíblia e abriu no 3º dia, na ressurreição. Ele falou, não vou te falar o que você já sabe, que o diabo matou Jesus, você já sabe. Eu vou te falar o que você não sabe ainda. E começou a ler o texto. Irmãos, conforme ele lia aquele texto, era como se eu estivesse com calor de 80 graus e tomando uma garrafa de água gelada. Aquilo ia descendo, ia me refrigerando, sabe? Eu não chorava, porque para eu chorar, eu sou meio duro na queda assim, mas ia descendo aquele refrigério, aquela certeza de que eu estava acertando uma vez na vida, aquela alegria de que eu estava ouvindo, tipo assim, ai, tá que enfim eu vou sumir desse negócio de gente morrendo, de ritual, de hierarquia rígida. Se eu chegasse 1 segundo atrasado, meu Deus do céu, eu podia morrer, e vai acabar tudo isso. E eu ia ouvindo aquilo, sabe? Aí o Dili leu o famoso versículo de Romanos 8, e ele falando primeiro sobre a condenação. Não há condenação para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Falou, você não está em Cristo Jesus, há condenação para você, mas você pode não ter. E ele leu João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fui para o hotel onde eu morava e falei, vou virar crente. E o dia ele tinha me dito, tu vai passar por prova agora porque tu leu a Bíblia, e o diabo vai se levantar. Então quando o diabo se levantar, você fala, em nome de Jesus, ele vai recuar. E eu fui com aquele negócio. Cheguei no hotel que eu morava, eu tinha encontrado Satanás fisicamente 2 vezes. Existem demônios que podem se materializar, a maioria deles não, 99,99% não podem, mas altos escalões se materializam fisicamente. Eu tinha visto Satanás na minha iniciação, primeira vez, e tinha visto Satanás numa outra situação, que eu conto naquele livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, quando ele me mandou para uma cidade para iniciar uma pessoa que acabou morrendo. E agora era a 3ª vez que eu tinha visto ele, tipificado de homem, não parecia como um monstro, parecia como um ser humano. E eu entrei no quarto do hotel onde eu morava, ele estava sentado na cama. E eu olhei para ele e, sabe quando você já não gosta mais de uma pessoa, que a pessoa já vê no teu olhar que tem alguma coisa errada? Eu olhei para ele, no olhar dele eu vi que tinha algo errado. E ele, com certeza, no meu olhar, viu que tinha algo errado. E ele falou assim para mim, o que está acontecendo, filho? Eu nunca, antes de Jesus, com Jesus é diferente, mas antes de Jesus, eu nunca tinha sido tão amado como eu fui por Satanás. Eu nunca tinha sido tão bem tratado, tão lisonjeado, tão cuidado, como eu fui por Satanás. Você não tem ideia como ele sabe cuidar e tratar bem uma pessoa. Só Jesus que ganha dele longe. Nenhuma mulher no mundo, nenhum homem no mundo trata uma pessoa como ele trata. Ele dá tudo que a pessoa quer, tudo. Só que tira a salvação na hora. E começa a matar a família dele um por um. Foi assim que a minha. E ele chegou e falou assim, meu filho, você está doente, filho. O que está acontecendo com você? Você está andando com aqueles caras que eu falei para você não andar. E eu disse assim para ele, eu não suporto a mentira. E você me mentiu acerca de Jesus. Ele falou, eu omiti. Porque na hora não adiantava ele falar que sim, que não, porque ele já sabia que eu já estava com o meu coração. E naquela hora eu me lembrei que um dos rituais da tradição, você era elevado pelo teu espírito e subia no céu, projecionismo, e entrava num funil, e nesse funil você saía no espaço sideral, olha que louco, e achava uma catedral, e entrava nessa catedral e pegava um livro, você via as pessoas mortas, a sua família e tal, e pegava um livro que era o seu livro, e você lia a tua história passada e o seu futuro você lia ali também. E quando eu fui ler o meu livro, numa parte dele tinham páginas em branco. E quando eu voltei desse ritual, eu falei com o Luiz, que era meu mestre naquela época, falei, Luiz, por que na tal parte tinha páginas em branco? E ele falou para mim, que vai ser uma hora na sua vida que você vai ter que tomar uma grande decisão. E eu não sabia que era o dia da minha conversão, que o diabo não podia mais escrever na minha vida. As páginas em branco é que o diabo não podia mais escrever. Então naquela hora eu me lembrei disso. E eu falei, o livro. E Satanás falou, que livro? O livro que eu vi lá em cima, as páginas em branco, é isso. E ele começou a me ofender de uma tal maneira e ficou transformado, desfigurado. Você vê esses filmes de terror, irmão, não assista, mas sabe, esses monstros, não é 1% do que eu vi a 2 metros de distância. Não é 1% do que eu vi. E aí ele falou assim, você não tem amor próprio, eu vou te matar. Então ele falou, Stinots, mata ele. E o Stinots estava dentro de mim, eu comecei a sentir uma pressão no meu estômago e uma dor muito grande, e já veio o gosto de sangue na minha boca, e eu sabia que ele estava me matando. Então naquela hora eu não sabia o que fazer, me lembrei do Dile, meu pai na fé, falando, quando o diabo for te matar, clama o nome de Jesus, porque no livro de Salmo 72, verso 12, diz, ele auxiliará aquele que está aflito, necessitado, que não tem quem o ajude, quando ele clamar. E eu tinha que clamar, mas eu não sabia como é que era. Jesus, eu gritei assim, Jesus do Dile, me ajuda. E naquela hora, eu senti como que se o estilo tivesse sido arrancado de mim, a minha camiseta fez assim, e eu vi aquele demônio sendo jogado na parede do lado do diabo, e eu vi Satanás com medo. Eu tenho um privilégio que você não tem, eu já vi Satanás com medo. O bicho é feio, mas com medo, com o olho vidrado. Aí ele falou assim, eu vou matar tua mãe, já que você não morre, eu vou matar tua mãe. Saiu dali, foi lá em União da Vitória, pegou minha mãe ficou endemoniada, chutou um balcão de embuia, meu irmão me contou depois, pesadíssimo assim, colou na parede, começou a escrever coisas em línguas demoníacas no chão, foi terrível, e pegou um câncer no sangue,
que foi consumindo todos os órgãos dela. Eu saí do hotel, corri para frente para o bar do Joel. O Joel está lá ainda na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Peguei um café, eu era muito amigo dele, entrava dentro do balcão. Peguei um café, botei leite, e eu estava tremendo. E eu derrubei assim na minha mão e saí do balcão, fui lavei a mão na pia e voltei correndo pegar o café. A hora que eu fui pegar o café, o copo andou. E eu fiquei olhando aquilo, e o diabo apareceu de novo para mim, Satanás apareceu de novo para mim e disse: lá dentro você estava cercado, eu não podia te encostar, mas aqui é meu lugar. Sabe, aquele bar ali, muitas vezes eu fazia, o meu apelido lá, de brincadeira, eles me chamavam de Paul, porque era poltergeister, olha que apelido do inferno. Porque eu ficava desligando a televisão do bar, assim, com a força do pensamento. Eu fazia assim, a televisão desligava, fazia assim, a televisão ligava. E fazia coisas andar e se mover e tal, e as pessoas desenhavam um desenho longe de mim, eu tapava meus olhos, vinha aqui, eu desenhava, e pegava o desenho que ela fez, e o meu, e comparava, dava o mesmo desenho. E eu comecei a tremer ali, e com medo, e chorar. Eu saí correndo e fui para a porta do bar, e para o meu lado direito tinha a Avenida Brasil, e para o meu lado esquerdo tinha a livraria evangélica do Dili, e era dia 12 de julho, 4 horas da tarde, sexta-feira, chovendo, e eu não sabia o que fazer, e eu ouvi uma voz dizendo: corre para a Avenida Brasil, corre para a Avenida Brasil, foge para a Avenida Brasil. E eu fui para correr para lá, era o diabo me instigando a correr, eu ia ser atropelado. A mão do Senhor me segurou e disse: vai para a livraria. Irmãos, Jesus Cristo de Nazaré é minha testemunha. Quando eu entrei na livraria do Dili, bateu um vento, encheu de galho e folha dentro, e acabou a luz do quarteirão inteiro. O Dili olhou para mim desesperado, ele viu que o negócio estava feio, e eu falei: Dili, me ajuda. Ele falou: corre e se esconde naquele quarto de trás. E eu fiquei lá atrás, e ele chamou o pastor da igreja, o Nelson, pastor que me ganhou, fez a minha oração de renúncia, me casou, Nelson Martins. E o Nelson chegou voando, e ele pegou em 8 segundos de oração, ele anulou 8 anos de estudos dentro do satanismo. 8 anos de Satanás trabalhando no meu coração e na minha vida e na minha família foram jogados por terra por 8 segundos de oração. Hoje eu posso dizer: o meu Deus é mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o horário está longe ainda, já está passando, mas eu quero só, quando eu li o livro de João, Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. Sabe, naquele dia que eu estava naquele bar, eu tenho certeza que Jesus estava do lado de fora daquele bar, clamando: Ribas, vem para fora. Eu estava amarrado, olha a situação de Lázaro. Mãos amarradas, pés amarrados, rosto enfaixado, não podia andar, não podia se mover, não podia ver. Era assim que eu estava, amarrado. A Bíblia é papel, papel aceita tudo, a Bíblia foi escrita por homens. Cego, enfaixado, amarrado. Primeira ordem que Jesus deu sobre a minha vida: desatai-o, livre esse menino, desamarre ele. E eu fui estudar, irmãos, eu passei 3 meses sendo liberto. 3 meses manifestando demônio, todos os dias. 3 meses. Quando o último demônio saiu, eu me lembro muito bem, eu estava muito cansado, eu tinha síndromes, eu voltava e fraco, me davam leite, me davam fruta, e me passavam panos assim para me limpar, e os demônios manifestavam de novo, e a equipe estava libertando, lutava de novo com eles, e eu me lembro que numa última hora, eu escutava a oração deles muito longe, e eu olhava um jardim muito grande, e tinha uma porta muito medieval, assim, que as portas antigas, medieval, muito grande também, e de repente veio correndo lá do longe um demônio, com uma cara horrorosa, medonha, com um manto verde assim, com o capuz de fora, e eu entendi que era o estilo, disse que a vida toda, eu nunca tinha visto o rosto dele, só o capuz, e ele